Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre drenagem linfática para as gestantes. A drenagem linfática para gestantes tem como objetivo ativar a circulação sanguínea e a diminuir o inchaço das pernas, pés e rosto, eliminando o excesso de líquido através da urina, devendo ser realizada por um profissional qualificado. A gente já sabe que a drenagem linfática é uma técnica que requer muitos cuidados e uma habilidade. E com a gestante, a gente tem que ter o dobro desse cuidado e ter uma prática bem acentuada. A drenagem linfática manual para gestantes é um tipo de massagem muito leve e que ajuda a diminuir o cansaço nas pernas, o desconforto dos tornozelos e os pés inchados, contribuindo para uma melhor qualidade de vida da grávida. No pós-parto, a drenagem ajuda a eliminar o excesso de líquidos do organismo da mãe e melhora suas defesas. Então, a drenagem pode ser feita tanto na gestante quanto no pós-parto, como nós falaremos adiante. Vamos falar um pouquinho sobre retenção de líquidos. Durante a gestação, há um aumento da produção hormonal, que é responsável por várias modificações estruturais e musculares. Consequentemente, o corpo feminino passa a reter bastante líquido. Alguns desses hormônios são essenciais para a gravidez e atuam reabsorvendo o sódio, que é um dos maiores responsáveis pela retenção de líquido. Nessas condições, o corpo da gestante tem um aumento de 30 a 50% do volume sanguíneo. Então, durante a gravidez, devido a toda alteração hormonal e devido a ela estar gerando uma vida, ela tem um aumento de 30 a 50% do volume sanguíneo. Isso acarreta um maior fluxo de líquido no corpo, dificultando a drenagem. Luiz Fernando Leite, obstetra do Hospital e Maternidade Santa Joana, explica que essa retenção de líquido é proporcional à idade gestacional da mulher. A drenagem ajuda a eliminar esses líquidos e contribui ativamente para a recuperação da saúde física e estética da gestante. Além da drenagem, Luiz Fernando sugere a prática de atividade física e manter a hidratação do corpo para amenizar os sintomas de desconforto. Então, esses são alguns cuidados que esse obstetra fala para as gestantes. Fazer a drenagem linfática, manter uma prática de atividade física, beber bastante líquidos e, se possível, fazer uma dieta balanceada necessária para esse período de gestação, com todos os nutrientes essenciais. A técnica de drenagem linfática é realizada por profissionais habilitados e consiste em fazer manobras lentas, leves e rítmicas no corpo da gestante, estimulando os linfonodos, que são responsáveis pela absorção da linfa. Dessa forma, ajuda-se a eliminar o líquido retido e, consequentemente, diminui-se os desconfortos causados pelo inchaço. Então, tudo isso a gente já sabe devido todo o nosso estudo do sistema linfático e da prática de drenagem linfática. As manobras não variam conforme os meses de gestação e são feitas em braços, pernas, pés e costas da mulher. Não drenamos o abdômen e para drenar a parte posterior da coxa, a gestante fica deitada de lado. Então, não muda se a gestante está a partir do terceiro mês ou no último mês, as manobras são as mesmas. A gente só vai tendo mais cuidado, que conforme o bebê for crescendo, ela vai ficando com dificuldade de locomoção na maca, então a gente vai tendo alguns cuidados de posicionamento. A gente evita de drenar o abdômen. O que a gente pode estar fazendo é pedir para essa gestante levar um creme de sua preferência, um creme anti-estrias, para a gente só hidratar a barriga dela. E a gente usa um creme sem princípio ativo. E quando a gente for drenar a parte posterior, ela vira de um lado e depois vira de outro para facilitar. É importante ressaltar que os efeitos podem ser sentidos na hora ou algumas horas após a sessão.
Além da diferença no espelho, a grávida sentirá muita vontade de fazer xixi, já que o líquido retido é eliminado pela urina e um enorme bem-estar após o término da sessão. Quais são os benefícios da drenagem linfática para a gestante? Eles incluem diminuição dos inchaços nas pernas e pés, melhora da circulação sanguínea, diminuição do risco de desenvolver varizes, melhora da nutrição das células e dos tecidos, promove um bom relaxamento. A gente pode estar fazendo drenagem também na face, onde a gente melhora todo o aspecto facial. Normalmente as grávidas relatam um grande inchaço, um edema nos nariz, na boca, nos olhos, e com a drenagem facial a gente também ajuda esse edema. Quais são as contraindicações? Apesar de poder ser realizada durante a gravidez, a drenagem linfática pode estar contraindicada em algumas situações, como alguma gravidez de risco, insuficiência renal, hipertensão, trombose e doenças relacionadas com o sistema linfático. E lembrando que a gente sempre vai efetuar a drenagem linfática após o médico ter liberado essa gestante para o procedimento. De acordo com Luiz Fernando, mulheres com a placenta baixa ou gravidez de gêmeos devem ter o caso analisado individualmente pelo obstetra, já que nessas condições específicas o risco de sangramento pode ser maior. Então a gente lembra que em caso de risco sempre tem que ter um encaminhamento. O cuidado também se estende aos meses de gestação. A drenagem deve ser evitada nos primeiros 3 meses de gestação. O motivo para isso está no fato de que, quando estimulados, alguns pontos do corpo podem aumentar os riscos de aborto, que já são grandes nesse período. São os meses que requerem maior cuidado. Então, até os 3 meses, a gente coloca como contraindicado o uso da drenagem linfática, devido ser um período de implantação do embrião, onde pode ocorrer maior sangramento. Os riscos sempre existem se a drenagem não for executada por profissionais habilitados, acrescenta o obstetra. Por isso, caso você se interesse pela drenagem, é essencial buscar clínicas e profissionais com recomendações e bem preparados para atender gestantes com características específicas. Então, a gente tem que sempre se lembrar que o conhecimento é a melhor coisa para a nossa profissão. Então, se a gente sempre buscar um conhecimento, uma atualização, poderemos atender qualquer tipo de público. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o pós-parto. Os benefícios da técnica se estendem para o pós-parto, mas nesse momento alguns cuidados também são necessários. A gestante precisa ser liberada pelo obstetra para retornar às sessões. A liberação é importante porque mulheres com doenças relacionadas ao sistema linfático, insuficiência renal, trombose e hipertensão não controlada, por exemplo, não podem receber a drenagem. A autorização do obstetra e tempo de repouso após o parto variam de caso para caso. No caso de parto normal, algumas mulheres são autorizadas logo após o nascimento do bebê já retornarem às sessões de drenagem. Já no caso de cesárea, alguns profissionais orientam esperar 15 dias para voltar com as drenagens nas pernas e 30 dias para receber no abdômen. Isso, pessoal, não é uma regra. Vai depender de cada caso, de cada situação, de cada gestante. Então, a gente sempre procura que elas venham com o encaminhamento do médico para a gente ter uma segurança no nosso tratamento. Quando a mulher foi submetida a uma cesariana, os principais cuidados na hora da drenagem linfática são em relação à cicatrização da cirurgia, que pode demorar até 1 mês. Então, na parte da cicatriz, no caso de uma cesariana, nós não vamos poder realizar certos movimentos para não dar uma tensão nessa cicatriz. Então, tem que tomar cuidado. A profissional deve usar luvas e não pode fazer movimentos bruscos. Além disso, a paciente pode usar o linfotape,
uma fita que encaminha a linfa para os linfonodos, 20 dias após o parto, mas tudo depois de autorização do obstetra. Então aqui a gente vê algumas imagens de linfotape, que são fitas que a gente direciona o caminho da linfa. Ela pode ser usada desde a gestação até um pós-parto. Obrigada, pessoal, e até mais.